salva de palmas ao nosso Deus, único digno de todo louvor. Os irmãos podem estar sentados. Que Deus continue abençoando os irmãos. E eles vão cantar mais daqui a pouco. Agora vem as meninas da dança. Primeiro vem a Tayla. E depois vem as meninas. Floresça, ainda que a videira não dê o seu
me deixaria. Disseste que a vida me abalaria. Disseste que no mundo eu teria aflições. Mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Da noite, quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim, mesmo assim eu descanso em teus braços de amor. Pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Tempestades virão, mas sobre a morte ele venceu. Ele venceu. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Segura em minhas Glória a Deus, amém. Que o Senhor continue abençoando essas meninas. Fiquem aqui, por favor. As meninas, por favor, venham aqui. Fiquem aqui à frente. Eu convido a Elisene para estar orando aqui por elas, para que o Senhor possa estar abençoando a vida delas mais e mais. Vamos fechar nossos olhos, mesmo sentados. Senhor, meu Deus, como é maravilhoso, ó Pai, vislumbrar, Senhor Deus, essa cena, Pai. Vendo teus filhos, Senhor Deus, te adorando através do seu corpo, de gestos, Senhor Deus, de coreografia, meu Pai. Ó Deus, contempla, Senhor Deus. Contempla essa apresentação, meu Deus. Que chegue ao teu trono de graça, Pai, como um cheiro suave, ó Pai. E abençoe, Pai, ricamente essas jovens, meu Deus. Ó Deus, para que elas a cada dia vão se aperfeiçoando, meu Deus. Vão sentindo a alegria de estar te servindo, ó Pai, através deste ministério, meu Pai.
Te peço que tu abençoe eles, abençoa a Tayla, Senhor Deus, com toda a sorte de bênção, meu Deus. Com o teu amor, Senhor, aquele amor que só tu tens para nos dar, Pai, para que ela nunca sinta, Pai, que isso é uma carga, Senhor Deus, que isso é trabalho para ela, mas que seja um ministério para ela, Pai, e que ela possa fazer isso com muito amor no seu coração e possa, Senhor, Deus, a cada dia tá transmitindo, Pai, essas músicas, Senhor, através dos seus do corpo humano, essa dança através do corpo humano, ó Pai, para glorificar o teu nome, ó Pai. Abençoe também o culto dessa noite, ó Pai, que possamos, Senhor, estar na tua presença nesta noite, porque nós sabemos que o Senhor está aqui no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Convido agora o grupo de louvor da igreja do Parque Doroteia. Os irmãos vão ficar bastante tempo sentado, né? Então, eu não consigo cantar, é difícil cantar sentado, né? Ainda mais com palmas. Vamos nos colocar de pé para adorarmos juntos. E nós gostamos muito de tocar essa música, porque ela não coloca barreiras na adoração. E ela tem como título Vem, esta é a hora. E quando nós falamos isso, a letra da música diz: não importa como você está. Muitas vezes nós temos até medo de se colocar na presença de Deus pelos nossos pecados. Porque se eu for me analisar como pessoa, eu acredito, Fernando, que o sacrifício de Jesus foi muito para mim. Eu não valia aquilo. Mas Jesus, ele enviou o seu Filho. Eu te convido a adorar assim como estás. Que você não pense na sua carga, que você não pense no seu problema, nas suas contas de segunda-feira, de terça-feira. Elas vão chegar, não tem jeito. Elas vão estar sempre lá batendo na sua porta. Mas existe uma pessoa que vai te ajudar. Ele não vai pagar as suas contas. Terça-feira as suas contas vão estar todas quitadas. Deus não vai fazer isso, mas Ele vai te dar a ferramenta. Se você adorar, e a intensidade que você adorar Ele, é a intensidade que Ele vem ao seu encontro. Então vem, esta é a hora da adoração. Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim começar para adorar. Vem assim começar diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim começar para adorar. Vem, assim começar diante do Pai. Vem,
joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim começar a adorar. Vem, assim começar diante do Pai. Vem, 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 assim começar. Vem. Quando nós vamos de encontro a esse Deus e Ele nos confronta. Normalmente quando você vai encontrar Ele, Ele vai te falar, o seu Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, Ele vai te acusar de algumas coisas que você precisa melhorar. Ele vai te mostrar, Ele vai te lapidar como um vaso. Ele quer te tornar um vaso, que você se torne um vaso melhor, uma pessoa melhor. E para isso acontecer, a única forma de você conseguir ser uma pessoa melhor é chegar mais de Deus e dar espaço para Ele, para ter de volta tudo aquilo que se perdeu. Talvez que tenha se perdido hoje é seu primeiro amor. Você lembra quando você se converteu? Se você olhava para o irmãozinho, se você olhava para a roupa dele, se você olhava se a igreja estava cheia, se a igreja estava vazia, nada importava. O que importava era você e Deus. Era o seu louvor, a sua adoração. Não é a adoração da pessoa que está ao seu lado, não é a adoração de tal ministério. Talvez você precise voltar isso. Talvez a igreja batista precise voltar ao seu primeiro amor. A vontade de salvar novas almas. A igreja só cresce se tem novas almas sendo convertidas. Se tem pessoas que não conhecem a Deus adentrando a casa do nosso Senhor e ali se confrontando, sendo pessoas melhores, conhecendo o Espírito Santo e sendo libertos do pecado. Deixe que Deus haja no seu coração, quebre toda a frieza, tudo aquilo que te impede de adorar a Deus, em nome de Jesus, seja quebrado essa noite, para ter de volta tudo que se perdeu. Abra espaço para Deus. Trazer de volta o que se perdeu. Eu abro espaço para Deus ouvir sua voz e obedecer, para viver o que Ele me prometeu. Quero os caminhos mais altos que os meus. Vou abrir espaço para Deus. Quando a dor e o medo tentam
ensina que é sempre melhor confiar. Abro pra Deus a porta do meu coração, e o que é impossível confio em suas mãos, para viver o sonho que um dia morreu. Eu abro espaços pra de volta o que se perdeu. Eu abro espaço pra Deus ouvir sua voz e obedecer, pra viver o que Ele me prometeu. Quero os caminhos mais altos que os meus, vou abrir espaço pra Deus. Quando a dor e o medo tentam me parar, o meu Deus me ensina que é sempre melhor confiar. A porta do meu coração, o que é impossível confio em suas mãos, para viver o sonho que um dia morreu. Eu abro espaços pra Deus. Abro pra Deus a porta do meu coração, e o que é impossível confio em suas mãos, para viver o sonho que um dia morreu. Eu abro espaço pra Deus. Espaço pra Deus, eu abro espaço pra Deus, eu abro espaço pra Deus, eu abro espaço pra Deus, consago minha vida a Deus, meus dias entrego a Deus, meus sonhos confio a Deus, descanso no tempo de Deus. Abro pra Deus a porta do meu coração, e o que é impossível confio em suas mãos, para viver o sonho que um dia morreu. Eu abro espaço pra Graças te damos, ó Pai, e essa noite queremos abrir espaço, ó Pai. Queremos que o Seu Espírito Santo, Senhor, seja derramado em nossos corações, ó Pai. Que o Senhor venha derramar sua porção de graça, ó Pai, sabedoria para a tua igreja, Senhor. Que esses 21 anos, ó Pai, possa trazer objetivos, ó Pai. Possa trazer uma visão sólida, Senhor, aliado com a tua vontade, ó Pai.
possa trazer maturidade, Senhor, ao teu povo, ó Pai. Que o teu povo possa ser sábio, Senhor, para influenciar as pessoas, Senhor, para saber o teu caminho, Senhor, para levar as pessoas ao verdadeiro caminho de paz, ó Pai. Sabemos que todos os homens estão à procura de paz. Sabemos que só em Ti, ó Pai, podemos encontrar. Que a Tua igreja seja uma fonte, ó Pai, de paz nesse bairro, ó Pai. Que ela possa levar esse amor, Senhor. Que as pessoas possam ser sentidas, Senhor, possam ser tocadas, ó Pai, através das ações, ó Pai, não só através das palavras, ó Pai. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Que o Senhor derrame, Senhor, sobre nós o Teu Espírito.
Glórias ao nosso Deus. Para nós aqui o instrumento som um pouco alto, né? Fica tudo aqui o som. Mas nós queremos repetir esse coro com a igreja, para ouvir a igreja cantar. Não teria sentido nós estarmos aqui, sendo que só nós cantássemos, ou nós estamos aqui para adorar juntos. A nossa função é levar vocês à adoração e vocês também nos levar. Vocês com certeza abençoam quem está aqui à frente. Então vamos cantar junto? Me dê amar, dizer que te amo. Me dê amar, dizer que preciso. Me dê amar, dizer que sou grato. Me dê amar, dizer que és formoso. Me dê amar, dizer que te amo. Me dê amar, dizer te preciso. Me dê amar, dizer que sou grato. Me dê amar, dizer que és formoso. Dizer que és formoso. Glórias ao nosso Deus, que a honra e a glória seja entregas a ti, ó Deus. Recebe a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem estar sentados. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. No final, eles vão cantar mais uma música e a gente vai orar por eles, que tem nos abençoado grandemente. Que bom. Louvado seja o Senhor. Pastor Carlos, Igreja Batista do Refúgio, vem aqui, querido. Pastor Carlos vai abençoar a gente. Ministrando um pouquinho, eu pedi para ele vir falar aqui para nós sobre Igreja Madura. Estamos fazendo 21 anos. Estamos entrando numa fase diferente da nossa vida enquanto igreja. Estamos sendo uma igreja madura agora. Uma igreja adulta. Sabe o que é uma igreja adulta? É uma igreja que agora começa a gerar filhos, começa a olhar mais para fora do que para dentro. Mas é ele que vai pregar, não sou eu, não. Tá bom? Pastor, eu vi o pastor Anivaldo aqui. Pastor, vim aqui orar por nós. O pastor Anivaldo, presidente da nossa associação. Que bom que ele está aqui. Eu estou tão em dívida com essa associação, mas a associação não está em dívida comigo, que ela está sempre presente. Pastor Anivaldo é um amigo nosso aqui, amigo de todos nós, conhecido de muitos dos nossos irmãos. Eu chamo ele de reverendo. A Igreja Batista não tem reverendo. Mas quando tem um pastor assim que sabe mais que os outros, eu chamo de reverendo. Tá bom? Isso é um código nosso. Eu vou orar pelo pastor Carlos, vou orar por essa noite. Pedir para que Deus use a boca do seu servo e que quebrante os nossos corações para que sejamos tratados com essa palavra. Paz seja com todos. Sou apenas servos, então vamos orar. Santo e eterno Deus, bendito seja o seu nome. Nós, o teu povo, teus servos, comprados pelo sangue precioso de Jesus Cristo, estamos aqui reunidos nesta noite para celebrar a sua presença, para expressar, ó Deus, nossa gratidão ao Senhor pela existência desta igreja, desta comunidade de discípulos que o Senhor comprou com o sangue precioso de Jesus e que nestes 21 anos, ó Deus, estão aqui celebrando ao Senhor. Abençoe, ó Deus, todos os membros desta igreja, abençoe cada família, abençoe o pastor Paulo com sua família, o seu ministério. Ó Deus, que esta igreja, ó Deus, cada dia cresça na graça, no conhecimento de Jesus e seja luz, ó Deus, neste bairro. Pai, nesse instante que o seu servo, ó Deus, vai transmitir a sua palavra que o Senhor já colocou por meio do Espírito Santo no seu coração. Nós rogamos, Pai, que o Senhor o abençoe. Ó Deus, portanto, peço em nome de Jesus que abençoe a vida do pastor Carlos. Ó Deus, que aquilo que o Senhor colocou no seu coração, ele seja apenas um mero instrumento do Senhor. Ó Deus, e em conformidade como o Senhor fez e o capacitou, ele transmita, ó Deus, e que o seu povo, a sua igreja,
todos que aqui estão nesta noite sejam edificados, sejam exortados e sejam, ó Deus, transformados pelo poder que há, ó Deus, na pregação da sua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Obrigado, querido. Deus abençoe. Com a palavra, querido. Fica à vontade. Boa noite, irmãos. Bom estar aqui nessa noite, é bom conhecer mais esse grupo de servos do Senhor. Na verdade, nessa região aqui, agora em abril eu ainda vou completar 1 ano, então eu conheço poucas igrejas realmente. Na verdade, eu posso contar nos dedos. Igreja do Jardim Primavera, essa daqui, talvez seja as únicas igrejas dessa associação que eu já entrei dentro dela. Nem a Doroteia, que está tão pertinho, eu não conheço ela por dentro. Então é um contato novo, mas é muito gostoso estar vivendo esse relacionamento com os irmãos, conhecendo mais essa igreja aqui. Eu achei interessante que o pastor Paulo falou assim: pastor Carlos vai falar um pouquinho sobre, para a gente aqui. Aí os membros da minha igreja que estão aqui disseram assim: ele não conhece o pastor Carlos. Eles estão aí, ó, tem vários deles aí. Inclusive, eu estou com 3 problemas sérios nessa noite. Depois que eu cheguei aqui, eu preciso compartilhar com vocês esses problemas, né? Um deles é que quando eu estava ali fora, eu vi começar a chegar o povo do louvor. E aí eu descobri que a maioria deles brinca de bola com a gente lá, né? Junto com o nosso também, que está aqui, um bom grupo. O Osé já tirou o gesso, não? A nossa coisa é séria. O Osé está com a mão quebrada, eu estou com os dois, o joelho e o braço ralado. Então a gente leva muito a sério isso, né? A gente defende as cores, a bandeira da Igreja Batista do Refúgio lá, né? E aí eu vou pregar nessa noite e meu problema é esse. Porque aí eu vou falar, né, submisso à vontade de Deus, e aí quando eu chegar lá, eu vou ter que chegar junto neles, porque eu tenho que defender a minha igreja lá e marcar gol. E falar: ó, pastor, lembra do que o senhor pregou lá sábado, né? Então eu já estou aqui constrangido com essa situação, né? Uma segunda situação que eu tenho que resolver com os irmãos é que eu vim aqui pregar, fui convidado, né? E aí eu estou vendo aí que tem muitos irmãos da minha igreja, né? Muitos irmãos aqui presentes. E eu estava querendo aproveitar os bolsos de hoje para pregar amanhã de manhã, aí não vou poder. Eles estão tudo aí, vão ouvir a mensagem hoje e vou ter que arrumar outros bolsos para amanhã, né? E eu ainda tenho um terceiro problema aqui para resolver, porque os irmãos estavam falando que o bairro é São Jorge, né? E eu hoje, para falar da maturidade da Igreja Batista Boas Novas, eu vou ter que criticar duramente a Igreja Corintiana, né? Eu vou tratar do assunto dentro do livro de Coríntios. Então, falar da Igreja Corintiana dentro do bairro de São Jorge é meio complicado, mas nós vamos ajeitando isso aí, né, nesta noite. Bom, agora que nós já estamos juntos, né, eu quero abrir a palavra de Deus. Quero já agradecer os irmãos pelo convite, né? O pastor Paulo nos convidou, com certeza com a autorização, com o apoio da igreja. Então eu me sinto convidado por toda a igreja e quero ressaltar mais uma vez o prazer de estar junto com os irmãos aqui nesta noite. Os irmãos também são sempre bem-vindos lá no refúgio, né? Nós ainda estamos nos conhecendo, mas é muito gostoso esse convívio. Eu quero abrir então com vocês o livro de Coríntios. E não dá para falar um pouquinho, né? Eu, claro, eu resumi bastante, mas eu quero pregar quase no livro de 1 Coríntios todo. Então, por isso que é muito difícil pensar. Gostaria de ler com os irmãos 1 Coríntios 3, verso 1 e 2. E aí depois nós vamos, claro, usar algumas outras passagens do texto de Coríntios aqui para pensarmos nessa noite. Quero parabenizar os irmãos por esses 21 anos, né? Tem alguém aqui desde o começo, que é membro da igreja? Tem um lá, tem outro aqui, tem bastante aqui, né? Então os irmãos conhecem bem a história de vocês aí, né? A luta até aqui. Eu gosto muito, irmãos. Antes de ler o texto, eu estou olhando para os irmãos aqui, eu gosto muito do cotidiano da vida cristã, porque quando você olha para 21 anos, você vê algumas situações no passado, provavelmente vocês vão se lembrar disso, daquele momento que parece que você não tem solução, não tem direção, não sabe o que vai fazer, e aí só resta você ajoelhar e orar. E aí em seguida
vem a solução, vem o cuidado de Deus, vem a proteção. E aí eu acredito que toda pessoa que vive 21 anos num trabalho experimenta isso. E é muito gostoso a gente lembrar disso quando completa 21 anos e glorificar a Deus, né? Pelo que Ele tem feito pelo seu povo, sustentado a obra que é dele, que não é nossa. 1 Coríntios 3, verso 1 e verso 2 diz assim: eu, irmãos, Paulo falando, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com alimento sólido, pois ainda não estáveis prontos para isso. Com efeito, ainda agora não estáis pronto. Palavras do apóstolo Paulo à igreja corintiana. Né? É bom destacar que ela é corintiana, porque o próprio aspecto da igreja já denuncia isso, né? É uma igreja corintiana mesmo, aquela igreja ali. Mas, irmãos, é interessante pensar nisso aqui, porque realmente quando eu conversei com o pastor Paulo, aí eu perguntei, pastor, tem um tema específico para os 21 anos de igreja? O pastor falou, não tão específico, mas a igreja está completando 21 anos, e o tema tem sido maturidade mesmo, a maioridade da igreja, então esse é o momento. Eu falei, tá bom, então vamos pensar, orar e descobrir alguma coisa nesse sentido. E aí eu achei esse texto, achei o livro de Coríntios aqui, e aí eu quero deixar bem claro para os irmãos aqui, irmãos dessa igreja, que eu não vim aqui, claro, jogar pedra nos irmãos, né? Não é essa a minha intenção. Inclusive eu não conheço nenhum único membro dessa igreja pessoalmente, estamos conhecendo agora, né? O único contato que eu tenho com o membro é com o pastor Paulo mesmo. Nós tivemos uns 2 ou 3 encontros só também, né? Não são muitos. Agora nós estamos planejando aí tomar um chimarrão junto. Eu não sou gaúcho não, entendeu? Mas eu gosto de chimarrão, né? E eu sei que ele é gaúcho, né? A gente vai marcar qualquer hora aí. Mas eu não posso afirmar nada mesmo quanto à maturidade espiritual dessa igreja. Não tenho nenhuma autoridade para isso, né? Não conheço a realidade cotidiana dos irmãos, a vida dos irmãos, o contexto de igreja dos irmãos não é do meu conhecimento. Mas se essa igreja completa 21 anos, né? A partir de agora, cronologicamente, né? Ela é uma igreja adulta, uma igreja madura. Então, como o tema é maturidade, eu quero tomar como exemplo nessa noite uma igreja imatura, a igreja corintiana, né? Declaradamente imatura, né? Se os irmãos já deram uma caminhada pelo livro de Coríntios, os irmãos vão perceber isso. Paulo critica duramente muitas atitudes daquela igreja. Então ela era uma igreja muito imatura. Mas eu quero usar essa situação da igreja de Coríntios em contraste, né? Ou seja, para pensar na maturidade desta igreja quando ela atinge agora 21 anos de idade. A igreja de Coríntios, irmãos, é um exemplo a não ser seguido. Às vezes tem algumas doutrinas, eu não estou aqui para jogar pedra em ninguém, eu nunca estou. Às vezes resvala alguma pedra, mas não é culpa minha, aí é com Deus e a Bíblia, né? Mas às vezes eu vejo algumas defesas de doutrinas dentro do livro de Coríntios, e é muito complicado quando a gente vai avaliar mais profundamente isso, né? Mas a igreja de Coríntios é um exemplo a não ser seguido. Ou seja, se você quer que a sua igreja, agora nessa noite, especificamente a Igreja Batista Boas Novas, né? Se você quer que a sua igreja dê certo, se você quer que a sua igreja seja madura, e esse é o momento de vocês, então façam tudo diferente do que fizeram os irmãos corintianos, ou os irmãos de Coríntios. Naquela igreja, só para a gente ser superficial, não tem nenhum corintiano aqui nessa noite não, está todo mundo quieto aí, não tem não, né? E aí, já fez barulho, não pode dar a palavra não, não pode dar a palavra não, né? Mas irmãos, quando você passeia pelo livro de Coríntios, 1 Coríntios aqui, você vai perceber o quê? Naquela igreja havia divisões, e divisões sérias, divisões de liderança. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de, né, aquela encrenca toda lá. Você
vai perceber também que havia uma tolerância muito grande com o pecado. Nós vamos tratar disso mais na frente. Mas lá estava lá o camarada, membro da igreja, né, namorando com a mulher do pai dele, todo mundo quieto, aceitando aquela situação. Então era situação séria aquela igreja. Depois da confusão teológica com relação aos dons espirituais, Paulo trabalha aquilo ali, depois tem que orientar eles de toda a preocupação dele, de como estava aquela confusão toda lá. Havia realmente uma dificuldade, senão Paulo não precisava escrever especificamente sobre esses assuntos para aquela igreja. Então era uma situação difícil. A própria situação da insubordinação de liderança, porque Paulo no segundo livro de Coríntios, né, ele usa toda a carta de 2 Coríntios para defender o seu apostolado, para defender a sua autoridade espiritual sobre a vida daqueles irmãos. Então era uma igreja muito encrencada, muito bagunçada mesmo. Era essa a realidade. É a partir disso que a gente tem de colher deste livro ou desta igreja muita coisa para nossa aplicação pessoal, para a vida da igreja, né? Então Paulo, nesse texto, ele lida com toda essa situação de desvio do ensino verdadeiro da palavra de Deus. Mas aí eu venho para cá, e essa igreja aqui? Agora a pergunta é para vocês, membros da igreja. Nós temos muitos visitantes aqui, né? Alguns lá do Doroteia, alguns lá do Refúgio, provavelmente mais visitantes, mas eu quero ser mais específico com os irmãos da igreja. Não que a mensagem da palavra de Deus não sirva para todos, mas eu quero ser mais específico. Como vocês, membros desta igreja, com relação à maturidade espiritual, se qualificam? Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês estão vivendo aí a preparação para o aniversário, viveram esses dias aí, o que tinha que preparar, a igreja, pregador, banda, né, tudo que tinha. Como é que é isso? Como é que vocês estão trabalhando na cabeça de vocês? Eu sou membro dessa igreja há 21 anos, eu vi botar o primeiro tijolo aqui. Que nível de maturidade espiritual eu tenho hoje? Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês, membros desta igreja, já que nós estamos vivendo esse momento em que fica muito nítida, né, a necessidade de maturidade cristã. Às vezes uma pessoa completa 21 anos. Vamos trazer aqui para a questão mais pessoal. Uma igreja, uma pessoa, ela completa 21 anos. Quando ela completa 21 anos, juridicamente ela já é adulta. Ou seja, a emancipação, né, os direitos civis acontecem ali aos 21 anos. Está até meio confuso, mudou um pouquinho isso aí, mas ainda é 21 anos. Inclusive, a Igreja Batista sabe disso, que uma secretária da igreja, ela só pode ser secretária para responder juridicamente depois dos 21 anos. Isso é bem batista, né? Então, com 21 anos, ela já é adulta, já é emancipada. Mas a pergunta é, todas as pessoas que têm 21 anos de idade, emocionalmente e espiritualmente, ela já é uma pessoa adulta? Ou às vezes é uma criança? Você olha para algumas pessoas e convive com eles nas suas responsabilidades, desculpa falar, até dentro da igreja, e diz, isso aí não cresce nunca, isso aí não toma responsabilidade, não toma atitude. Muitas vezes a gente tem essa palavra, porque a pessoa chegou aos 21 anos, mas age imaturamente, no sentido emocional, espiritual, ou seja, como uma criança, né? Agora, isso pode acontecer com a igreja também? Uma igreja pode chegar aos 21 anos imatura, sem consciência da responsabilidade de quem ela é? Isso pode acontecer? Claro que sim. E a gente vê por aí. Ainda bem que eu posso falar à vontade, não conheço nenhum membro da igreja, não conheço nenhuma história dessa igreja, né? Então estou livre para falar sem apontar o dedo para ninguém. Mas claro que pode, né? Como vocês se qualificam, membros dessa igreja? Como vocês se qualificam nestes 21 anos de existência? Vocês já são uma igreja madura? Vamos refletir sobre isso. Eu queria, nessa noite, oferecer para vocês alguns parâmetros ou algumas medidas dentro do livro de Coríntios que permitem os irmãos se avaliarem, se analisarem quanto à sua prática cristã e entender ou perceber, né? Você mesmo pode fazer a medida de vocês, se vocês já são uma igreja madura ou se ainda está faltando em algumas áreas. É claro que eu não vou explorar todo o assunto, mas eu selecionei 3
três parâmetros aqui dentro desse contexto que nós podemos pensar que pode identificar essa igreja como uma igreja madura. Então vamos pensar nesses três parâmetros aqui que faz uma igreja, e mais especificamente essa igreja aqui, uma igreja madura. Vou beber um golinho dessa água aqui. Vamos pensar no primeiro parâmetro aqui, ou na primeira medida que identifica uma igreja madura. Maturidade, que é a realidade que vocês anseiam ou estão vivendo, maturidade gera responsabilidade. Irmãos, olha, pastor Paulo pode viver a experiência pastoral dele aqui, eu vivo a minha, e os outros pastores vivem, mas como líderes de igreja, nós sabemos que um dos maiores problemas que nós enfrentamos é o problema com crentes irresponsáveis naquilo que foi atribuído a ele para cumprir ou para fazer dentro do projeto da igreja. A irresponsabilidade é uma marca de maturidade que faz a igreja sofrer muito na prática ou nos seus projetos a serem desenvolvidos. Vamos aqui considerar, né, a questão da responsabilidade. Vocês, membros desta igreja, se consideram uma igreja responsável? Responsável primeiro, quero pegar só duas partezinhas aqui, com o verdadeiro ensino da palavra de Deus. Eu tenho uma preocupação muito grande como pastor, irmãos, porque no contexto de expansão, eu não vou dizer de expansão do reino, é outra coisa, mas de expansão, de proliferação de igrejas evangélicas, de nomes, de tantos nomes que nós temos por aí, de tantas histórias diferentes, de tantas visões diferentes, eu fico preocupado se todas elas, ou se nós junto com elas, estamos ainda pensando, obedecendo, primando pelo verdadeiro ensino da palavra de Deus. Porque uma igreja, ela deixa de ser cristã quando o verdadeiro ensino da palavra de Deus não é tão relevante mais para a vida dela. Quando ela ganha outros caminhos, quando ela encontra outros métodos de existir como igreja. A palavra de Deus é fundamental. E aí nós vivemos tempos difíceis, muito difíceis mesmo com relação à palavra de Deus, onde se diz o que as pessoas querem ouvir, mas não o que elas precisam ouvir. É um tempo difícil. Vocês devem ter percebido que as grandes multidões, elas procuram espaço onde se traga alguma coisa do seu interesse. A palavra de Deus, na essência dela, ela é confrontadora. O irmão estava dizendo aqui, que a gente vem aqui, louva, adora, o que acontece? A gente é confrontado pelo Espírito Santo. Ele faz nos ver os nossos erros, os nossos defeitos. Nós precisamos tomar atitudes a partir da experiência de adoração. E claro, a adoração não se exclui a palavra de Deus, ou a pregação da palavra de Deus. Então a palavra de Deus fala aos nossos corações e nós saímos daqui incomodados. A mensagem da palavra de Deus, ela deve trazer conforto para aquele que precisa de conforto, mas ela também traz exortação para aquele que precisa de exortação, correção para aquele que precisa ser corrigido. Então essa é a palavra de Deus. Os irmãos dessa igreja são responsáveis com o verdadeiro ensino da palavra de Deus. É importante vocês pensarem nisso. As igrejas, os pastores, no nosso tempo, muitas vezes, para manter um certo número de membros na igreja, né, para não perder a membresia, muitas vezes negocia com a verdade da palavra de Deus, para poder manter as coisas funcionando, abre mão do verdadeiro ensino, que muitas vezes, como eu disse, e agora repito, não é muito atraente às vezes. É muito complicado, né, você dizer o que as pessoas querem ouvir. Porque quando você só diz o que as pessoas querem ouvir, de qualquer maneira, em algum momento,
você vai ter que omitir o ensino verdadeiro da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela sempre é confrontadora. Ela conforta, mas ela exorta e ela confronta as nossas realidades. A doutrina de Jesus Cristo, o ensino de Jesus Cristo, a obra realizada por nós, né, é a base, o fundamento de todo o ensino da igreja. Ou seja, a igreja é envolvida nessa obra de Jesus Cristo, divulgando essa obra de Jesus Cristo, fazendo o que os irmãos estão fazendo aqui. Daqui a pouco, a guria mesmo estava ouvindo, né, a visão do jovem aqui com relação a atingir a periferia da igreja aqui, em volta da igreja, né, com o movimento pelos jovens daqui. Tudo isso faz parte dessa obra realizada, mas tudo isso tem que ser fundamentado, todo o ensino da igreja deve ser edificada sobre o fundamento que é Jesus Cristo. Paulo, falando aos coríntios, criticando os coríntios, né, com relação a isso, ele diz: pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Qual é? Jesus Cristo. Igreja não precisa inventar muita moda. Claro que ela tem que ter estratégia para atingir o pecador. E a estratégia faz parte da própria orientação do Espírito Santo aos seus líderes, ao grupo que está ali liderando, orientado por Deus para fazer. Mas estratégia é uma coisa, e inventar coisas em que se omita o ensino verdadeiro da palavra de Jesus é fugir do conhecimento. E nós, como crentes maduros, igreja madura, tem responsabilidade em privar pelo verdadeiro ensino da palavra de Deus. Isso não é negociável em uma igreja madura. Isso não é negociável. Qualquer outro fundamento colocado na igreja sobre o fundamento de Jesus Cristo é irresponsabilidade de uma igreja imatura. Mas infelizmente, meus irmãos, isso tem acontecido. Tem muita igreja por aí tudo, a gente vê o tempo todo, ensinando tudo, menos a doutrina verdadeira de Jesus Cristo. Então, uma igreja madura é uma igreja que priva pelo ensino. Mas dentro desse contexto de responsabilidade, eu quero tocar um pouquinho mais nos irmãos, uma outra área. E a responsabilidade com o testemunho. É muito complicado isso, irmãos. Olha, esse texto que eu citei antes, eu quero ler ele aqui agora. 1 Coríntios 1 e 2. Vou ler só esses dois versículos. Ele diz assim, ó: geralmente se ouve que há entre vós, o quê? Imoralidade. Paulo está falando para incrédulos? Está falando para um grupo lá fora? Não, ele está falando para uma igreja. Ele diz: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem abuse da mulher de seu pai. Ele fala de um assunto, agora ele fala para a igreja: estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, para que fosse tirado do vosso meio quem cometeu tal ação. Os irmãos conseguem entender essa realidade de Coríntios aqui? Paulo diz assim: olha, no meio de vocês tem um camarada que está envergonhando a igreja com imoralidade. Ele está dormindo com a mulher do seu pai, provavelmente sua madrasta. Acredito que não seja mãe aqui, mas madrasta. Né? Ela está dormindo com ele. Ele é membro da igreja, ela é membro da igreja, seu pai é membro da igreja. E vocês estão inchados. Vocês nem ficam tristes com uma situação dessa. Está todo mundo à vontade. Ah, não, isso é normal, isso é natural. Deixa eles fazer, problema dele, nós não temos nada com isso. Essa a ideia que Paulo nos traz aqui sobre esse texto. É possível, meus irmãos, uma igreja se acomodar com a realidade de pecado no seu meio? É possível? Acontece. Igrejas que começam a tolerar o pecado, depois não querem tocar mais no assunto, e o pecado permanece dentro da igreja, e ele vai ficando, e as pessoas vão aceitando isso, e a igreja continua, né, nesse cotidiano, sem tratar desse assunto, sem santificar a igreja, sem purificar a igreja. É importante a gente
pensar nisso como uma igreja madura. Uma igreja madura sabe, né, tratar o pecado quando ele se levanta no seu meio, para não deixar manchar o testemunho da igreja perante a sociedade. Esse assunto que eu estou falando, irmãos, que aconteceu lá em Corinto, ele é muito recorrente no nosso meio. Eu estou há 30 e poucos anos em igreja, né, como membro, depois como pastor. Eu já vi muita coisa acontecer. E a experiência que eu tenho, talvez seja a experiência dos irmãos, quando acontece um escândalo na igreja, um escândalo de adultério, ou adultério do pastor, adultério de um membro influente, algo que se esparrama no bairro, que as pessoas ao seu redor tomam conhecimento de um escândalo dentro da igreja, principalmente quando não foi tratado, que se arrastou por muito tempo. Quando a igreja vive isso, o que acontece? Um escândalo dentro de uma igreja, ele leva pelo menos uma geração inteira ou mais para ser esquecido no meio social, onde aquela igreja está inserida. Isso é muito sério, sabe? Às vezes você ouve assim, fala assim, olha, onde que é a igreja tal? Aquela igreja ali que tinha um pastor pegador, aquela igreja ali que tinha um irmão que pegava as irmãs, desculpe aqui meu termo, mas é disso que eu estou falando mesmo, sabe? Dura essa história, dura. Eu conheço histórias assim. 20 anos as pessoas se lembram ainda disso. Então a igreja perde toda a oportunidade de fazer o seu papel evangelizador, de transformar o mundo, de testemunho e transformação, porque um caso aconteceu e a igreja não tratou com rigidez, não resolveu a questão, não purificou a igreja dentro daquele contexto. E aí fica sofrendo, pagando o preço por ser conivente com o pecado. Igreja madura não faz isso. Igreja madura trata, santifica-se diante da palavra de Deus. Não aceita o pecado permanente no seu meio. Paulo bate duramente ali. É interessante, irmão, que a gente é até mais bonzinho. Paulo diz assim no verso 5, os irmãos conhecem o texto, né? Verso 4. Em nome do Senhor Jesus Cristo, juntos, ele diz juntos, eu que estou longe, o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás. A ideia aqui, eu vou colocar a minha posição teológica, não quero que ninguém concorde comigo, mas é que esse camarada seja excluído da igreja, seja jogado no mundo, que sofra. Se ele for crente, o que vai acontecer? Para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Salvação. Mas ele vai pagar o pato. Alguns dizem assim, olha, esse camarada pode ter câncer, pode ter AIDS, vai sofrer pior que um condenado, vai ser salvo. Mas não pode escandalizar a igreja do Senhor Jesus. Não pode, porque a igreja do Senhor Jesus não pode ter escândalo para poder transmitir a mensagem santa e purificadora. Então a igreja precisa ter testemunho. Uma igreja madura é uma igreja que tem um testemunho e que não tolera o pecado no seu meio. É importante entender aqui, irmãos, para mim não parecer tão durão com relação ao texto da palavra de Deus, mas é importante entender que o pecador que luta contra o pecado, dentro do contexto do corpo, ele deve ser o quê? Amado, cuidado, protegido. Eu não estou dizendo que é para fazer uma purificação nesse sentido, não. O pecador arrependido, aquele que olha para a sua situação, pequei, preciso me restaurar, a igreja tem que abraçar, tem que cuidar, tem que orar, tem que visitar, tem que tratar dele para que ele seja restaurado. Não é jogar todo mundo lá para fora. Agora, aquele camarada que está na igreja, disposto a dar escândalo, que ama mais o pecado do que a Deus, esse não pode continuar. Esse tem que ser tratado. Ou você se restaura, se renova, fica conosco, ou então você está fora, porque você envergonha o evangelho de Jesus Cristo. Então a igreja madura, essa igreja que está completando 21 anos, ela precisa ter esse posicionamento diante da sociedade. Aquele povo que está ali fora, eles confiam muito na gente. Às vezes eles criticam a gente, às vezes eles jogam as pedras, mas eles confiam, eles querem que a gente seja o melhor para eles. A gente é a referência para eles. Então nós devemos continuar sendo essa referência para aqueles que estão lá carentes da verdade da palavra de Deus que transforma o coração. Como essa igreja tem agido, meus irmãos? Reflita aí, você membro dessa igreja. Como é que tem sido isso? Como que é a sua responsabilidade diante dessas situações apresentadas,
né? Esta igreja é uma igreja madura na sua responsabilidade com a verdadeira doutrina. Está cheio de heresia por aí, irmãos. Cada um ensina o que quer, cada um fala o que quer, mas a igreja tem responsabilidade com a verdadeira doutrina, com o verdadeiro ensino da palavra de Deus. Essa igreja é responsável com o seu testemunho público ou ela tolera o pecado? Você vai determinar a sua maturidade a partir de atitudes como essa. Precisa pensar nisso. Segundo parâmetro, lá tem um relógio, né? Eu nem sei que hora que eu comecei lá. Então tá bom. Irmãos, o segundo parâmetro que eu quero pensar dentro do livro de Coríntios ainda, né, acompanhando aqui, é que maturidade gera liberdade. Aqui nós vamos tocar num ponto muito frágil, porque nós somos religiosos. E religioso acostumou com escravidão, sabia? A religião escraviza as pessoas. E aí Jesus vem e diz o quê? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E quando a gente olha para a realidade cristã, a gente não tem muita liberdade, não. A gente criou um engessamento em volta de nós, criamos um montão de regras para viver. Então, a liberdade em Cristo é fator fundamental para determinar a maturidade de uma igreja. Uma igreja que se considera madura precisa se libertar, e eu quero trabalhar mais uma vez aqui, de 2 fantasmas no meio dela. Igreja tem fantasma? Tem. Tem igreja assombrada, né? Mas igreja tem fantasma. Um dos fantasmas que a gente vive é o legalismo. O legalismo é um fantasma que nos assombra como igreja do Senhor Jesus, né? E não dá para dizer assim que essa geração nova, essa geração que chegou e agora é mais descolada. Não. O legalismo, ele afeta todas as áreas. O mais velhinho, que é aquele lá que vocês falam que é antiquado, aquele camarada que não está na nossa, e aquele mais novo ainda vive os efeitos, muitas vezes, do legalismo na sua vida. O capítulo 10, a partir do verso 23, eu não vou tratar do texto todo, que seria muito longo, mas eu quero só usar os versículos ali para trazer essa ideia à tona. O capítulo 10, o verso 23, diz assim, eu vou passar para lá. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Já pararam para pensar nisso? Significa que, a partir desse versículo de Paulo, um crente maduro é o crente que, dentro da legalidade geral, sabe fazer as escolhas. Eu não determino a sua vida cristã. Esse irmão está aqui. Eu não sou nem pastor dele, mas o pastor dele conhece ele. Mas aí, quando ele sai para trabalhar na segunda-feira, o pastor não vai do lado dele. O pastor não vai, não faça isso que é errado, não faça isso que é errado, não faça. Não. Ele vai ter que fazer as escolhas. Ele vai ter que tomar decisões. É ele que tem que fazer isso. Então, não é um conjuntinho de regras que a gente cria na igreja, pode, não pode, que determina a santidade de uma igreja. Mas a maturidade para conhecer a palavra de Deus, eu já disse antes, da necessidade de conhecer a palavra de Deus, e a partir do estudo, da preparação, do conhecimento da palavra de Deus, do exame diário, você está pronto para entender o que você, como crente no Senhor Jesus, pode ou não pode fazer a partir da sua experiência, não de um conjunto de regras da igreja. Mas fica muito mais fácil você dizer assim, o pastor não gosta disso, o pastor disse que não pode fazer isso não, o pastor falou para não fazer. Irmãos, eu detesto essa palavra. Os irmãos falam, detesto, meus irmãos. Eu não sou árbitro da vida das pessoas. Eu sou um orientador, aquele que ensina a palavra. Mas você faz as escolhas a partir do seu entendimento da palavra de Deus. E isso é se livrar do legalismo. Isso é viver a liberdade em Cristo. E uma igreja madura, ela precisa fazer isso, né? Ali no contexto de Paulo, o que aconteceu? Havia ali uma prática comum entre os coríntios. Não sei se os irmãos já estudaram esse texto, mas é assim, havia ali naquele contexto
A cidade de Coríntios era uma cidade muito movimentada, com muitos estrangeiros, chega e sai. Ela fica no meio de um vãozinho de terra, né? Para entrar para um... Eu nem sei como o nome... É península, né? É aquela passagemzinha para o lugar mais lá, que é quase uma ilha, mas não é uma ilha ali. Então ela fica ali, né? Então ali passava muito, inclusive parece que os barcos chegavam desse lado, passavam a pé a coisa, embarcavam no outro barco para viajar. Então era um negócio muito movimentado. E ali também tinha muita sorte de religiões pagãs. Então havia ali muito sacrifício de animais, né, para os deuses pagãos, para tanta coisa. E aquele material que era muito, que não dava para ser consumido pelas pessoas, o que ele era posto? Ele era posto nas vendas, nos mercados, para vender a carne do sacrifício. E aí começou essa celeuma ali, né, essa situação de que se devia comer aquilo que vendia no açougue ou não, por causa de ser sacrificado a ídolos. Então Paulo chega com essa palavra: todas as coisas me são lícitas, ou seja, tudo é legal. Ninguém deve determinar o pode isso ou pode aquilo. É o que ele diz. E aí aqueles irmãos tiveram que tomar uma decisão madura. Aí é claro que eu não vou entrar no texto mais profundo, porque não dá para entrar, né? Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte: vocês têm liberdade em Cristo. Aquilo não pode afetar a vida cristã de vocês. Se alguns afetam, então não faça. Mas se não afeta, faça. Não é determinado, pode ou não pode. Aquele que acha que é pecado, não faça. Aquele que acha que não é, faça. Não tem nada a ver com a sua relação com Jesus. Nesse caso específico aqui, tá, irmão? Tem texto muito mais direto. Mas aí, o que nós entendemos aqui? A minha liberdade em Cristo me leva ao quê? A fazer a escolha certa. A minha liberdade me leva a fazer a escolha certa. Não é um conjunto de regras que faz uma igreja ser santa, irmãos. Não é um conjunto de regras. Você pode fazer isso, né? Muitas igrejas têm. Inclusive existe até um termo, usos e costumes, né? Não. Você bota... Desculpa eu usar isso aqui, né? Mas... você bota uma mulher vestida de saia comprida, de manga comprida, de mais não sei o quê. Eu não estou dizendo para as mulheres andar pelada não, que também é pecado. Mas se o coração dela estiver sujo, não adianta nada. Ela está tão bem vestida assim. É só regra. Dentro do coração não vai mudar nada. Então é necessário que você tenha a liberdade em Cristo. Mas a liberdade de escolher em Cristo é baseado nesse profundo conhecimento da sua palavra. Paulo diz: comei de tudo que vende no mercado. Desculpe aqui se eu escandalizar os irmãos, mas eu até acrescento esse texto: comei e bebei de tudo que vende no mercado, né? A gente pode colocar isso aqui, não afeta o texto. Mas aí tem o verso 31. O que o verso 31 diz? Alguém lê ele para mim aí. Esse é o parâmetro, essa é a referência. É importante que nós tomemos isso como referência. Tudo é lícito. Não é necessário nenhum conjunto de regras para conduzir o crente no caminho certo. A sua maturidade o levará à liberdade de escolher e perguntar para você mesmo: esta minha atitude glorifica a Deus? Se não glorifica, deixa. Se não é para a glória de Deus, não faça. E Paulo inclui coisas muito cotidianas: comer e beber. Você quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Se você chegar nessa medida, porque essa é a medida do cristão, você atingiu a liberdade em Cristo e se livrou do legalismo na sua vida. Mas tem um outro fantasma que também assusta a igreja do Senhor Jesus: misticismo. A igreja cristã é mística, irmã. Sabe que o brasileiro é místico, né? Nós somos um país que foi formado de muitas religiões, né? Você tem a cultura indígena, depois você tem a cultura afro, né? Que veio com todos os seus santos, com todos os seus deuses da África, encontraram os deuses indígenas aqui, né? Aí veio todo o catolicismo e completou tudo isso e fez esse sincretismo. Nós somos um povo, por natureza, místico. Nós somos assim.
E aí isso afeta a igreja muitas vezes. E afeta atualmente a igreja cristã evangélica. Eu estava destacando, eu estava pensando no momento da nossa igreja ali. Nós estamos estudando no livro, nas terças-feiras, o livro de Efésios. E nós chegamos aí ao capítulo 22, ou capítulo 5, do verso 22, que é a última parte ali, que vai tratar dos relacionamentos. Fala da mulher ser submissa ao marido, fala do marido amar a esposa, depois fala lá dos servos. Então ali o livro de Efésios, ele vai tratando disso ali, né? E aí nós começamos a tratar dos relacionamentos. E aí nesse contexto do estudo, eu estava destacando para os irmãos lá a nossa relação mística com Deus. Crente tem relação mística com Deus, irmãos? É bom a gente pensar nisso, ó. Por exemplo, eu quero pegar esse ponto porque eu pensei nisso lá com relação à relação marido-mulher, casamento. E aí o que acontece? Se o seu casamento vai mal, né? Se você olha para o seu casamento, para o seu relacionamento e as coisas estão indo para o buraco, a coisa está feia mesmo, o que acontece? O que você faz? Você misticamente, desculpa usar essa palavra, tá, irmão? Você misticamente pede o pastor para orar para o seu casamento. Eu não estou dizendo que toda vez que você pede o pastor para orar, isso é místico, não. Mas aqui nesse contexto eu quero incluir isso. Você misticamente pede o pastor para orar para o seu casamento. Se você tem aí alguns irmãos íntimos, mais próximos de você, que você pode compartilhar, você diz assim, orem pelo meu casamento. Fala para o pastor, fala para os irmãos íntimos. Mas a oração que você quer ouvir do pastor ou desses irmãos, provavelmente é essa aqui, ó. Senhor, restaura esse casamento, faz um milagre nessas vidas, quebra, Senhor, as barreiras de Satanás, tira o espírito de desunião da minha casa. Essa é a oração que todo casal que está indo para o buraco quer ouvir. Que Deus faça um milagre na vida dele. Essa oração é mística, irmãos. Essa oração é mística, desculpe se todos não concordarem comigo, né? Essa oração quase, e desculpe se eu escandalizar mais ainda, mas essa oração, ela infelizmente, ela se parece muito com aquela propaganda que você vê pregada no poste assim, ó, traga o seu amor de volta em 3 dias. Se parece, né? Porque a atitude da pessoa que crê é a mesma. Ele não quer ter envolvimento, ele não quer ter participação, ele não quer ter responsabilidade nisso, né? Para todas as necessidades, meu irmão, da sua vida, seja no contexto de casamento, seja em qualquer área, nós temos o que? A orientação da palavra de Deus. Mas a maioria das nossas lutas está ligada ao quê? A nossa desobediência quanto ao ensino de Jesus para a nossa vida. Nós, em algum lugar, em algum momento, fizemos a escolha errada e estamos pagando o preço disso. Então, a restauração disso não é mágica, não é um milagre. Qual seria a atitude madura, meus irmãos? Qual seria a oração madura que o casal devia ouvir aqui, nesse momento, para não ser místico? Olha só. Senhor, que o teu Espírito, que habita no meu coração, me oriente, por meio dos princípios da sua palavra, a perceber onde eu tenho errado como esposo, onde eu tenho errado como esposa, que eu possa me arrepender, mudar de atitude e ter meu relacionamento conjugal restaurado. Isso é uma oração sem misticismo. A outra, você não tem problema nenhum, é Deus que resolve, eu vou continuar fazendo a minha besteira, sou mau marido, sou mau esposa, a coisa vai para o buraco, mas Deus vai fazer um milagre na minha vida. Deus não faz isso não. Isso é misticismo. É responsabilidade nossa. E crente maduro tem essa responsabilidade. Se você é um crente maduro, você sabe que Deus não vai fazer milagre onde a responsabilidade de mudança é sua. Deus faz milagre, mas aonde você não pode fazer mais nada, onde não dá para o ser humano fazer, Deus entra com resposta de milagre. Mas aonde a responsabilidade é sua, Ele não se envolve. Ele já te orientou, Ele já te deu resposta, Ele tem a sua palavra, e crente maduro age dessa maneira. Essa igreja é uma igreja madura, é uma igreja que trata bem essa situação. Já estou acabando, meus irmãos. Como tem sido a maturidade da igreja
desta igreja em relação ao misticismo na sua relação com Deus. Eu não quero nem entrar em misticismo pior, né? Você sabe que tem crente aí, não sei se vocês já viram isso, que você vai dar a mão aqui, aí o outro pega, se o outro vir para cá, não pode cruzar. Se cruzar, dá azar. Né? Isso é complicado. Mas é misticismo dentro da igreja. Tem muitos outros aí que a gente vai encontrar por aí. Mas, irmãos, atribuímos todos os nossos males da igreja a Satanás. Eu não estou dizendo que ele é bonzinho, não. Mas nós atribuímos todos os nossos males a Satanás, aos demônios, como se nós não tivéssemos culpa nenhuma nessa coisa. Né? O diabo fala assim, ó, eu cochichei no ouvido dele. Eu disse até para ele fazer, mas quem tomou a decisão foi ele. Ele conhece a palavra de Deus, ele conhece o certo. Ele me ouviu porque ele quis. E eu estou muito feliz que ele me ouviu e foi para o buraco. Mas eu não me meti nisso, eu só dei a dica. É isso que ele faz. Então a responsabilidade é nossa. Nós agimos como se não tivéssemos culpa nenhuma no misticismo. Né? Entregamos para Deus todos os concertos da igreja como se não tivéssemos responsabilidade alguma. Isso é misticismo. Eu não gosto dessa oração, irmão. Olha só. Essa oração é conhecida também. Ó Senhor, que o Senhor traga a essa igreja pessoas para serem salvas. Né? Que o Senhor traga pessoas para ouvir o evangelho. Isso é a responsabilidade de Deus, irmãos? Não tem nada a ver com isso. Ele já nos comissionou para fazer isso. Se tu não convidar, Deus não vai falar no ouvido do incrédulo. Vai lá, porque tem um pregador lá que vai pregar. Não, é nós que temos que fazer. Mas nós queremos que Deus faça o nosso trabalho muitas vezes. Isso é imaturidade. Deus não se envolve nessas coisas. A gente precisa ter consciência. Uma igreja madura é uma igreja livre de misticismo nas suas atividades, nas suas atitudes. Não estou aqui questionando a oração é bíblica, mas você tem que conversar com Deus num nível de racionalidade, não como algo, como uma entidade distante que você nem sabe como age. Deus é um Deus que se relaciona. Quero chegar aqui ao fim, falar da terceira. Terceiro, maturidade gera bons relacionamentos. Aí bate de frente com a igreja, irmão. Eu vou repetir de novo, não estou querendo ser repetitivo não, mas eu estou aí uns 30 eu fui batizado em 81, então já vai para 33 anos, né? É um bocado de tempo já. Gente, eu sou obrigado, tem muito crente aqui, talvez tenha até um... Se você não é crente, então tampa o ouvido para não ouvir isso. Mas olha, na minha história, eu já vi muito mais confusão de gente dentro da igreja do que fora. O povo de dentro brinca muito mais. É a minha experiência. É a minha experiência com coisa. Não, futebol nosso é santo lá. Lá não briga não, Né? Mas, irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério mesmo. Paulo aqui, olha só. Paulo, no nosso texto clássico, né, do uso para a celebração, a minha Bíblia que está aqui, ó, aberta no capítulo 11 de Coríntios, está toda manchada de vinho, de pão, ó, porque de vez em quando cai, a gente usa muito essa página, né? Está sempre aberta ali no capítulo 11, a gente usa muito esse texto. Mas nesse texto clássico, né, a partir do verso 17, o que Paulo diz no verso 17? Nisso que vou dizer-vos, não vos louvo. E ele diz assim, pois vos reunis não para melhor, senão para pior. Já pensou, irmãos, um líder, né, um apóstolo, falar para uma igreja assim, olha, quando vocês se reúnem, não é bom para vocês se reunirem, é para pior. Não é para a melhor reunião de vocês. Não funciona esse negócio. É isso que ele está falando ali com aqueles irmãos. E aí, na continuação do texto, ele diz, ó, vocês, quando se reúnem, vocês não celebram a comunhão. Não existe, né, a partir da experiência do perdão, por meio do sacrifício de Jesus, essa experiência de comunhão, de relacionamento. Por que nós nos reunimos para ser, irmão? Por que nós temos a festa do amor? Né? A chamada festa do amor. Porque nós vivemos o mesmo contexto. Isso aqui era um miserável pecador. Aí Jesus resgatou. Você era um miserável pecador. Jesus resgatou. Nós estamos na mesma situação. Nós somos uma cambada de miserável pecador que Deus arrancou a gente do pecado e nos deu a graça. Então o negócio é só festa. Não precisa ter briga não. O povo briga muito. Precisava não. Nós estamos tudo na mesma condição. Aí Paulo diz para eles assim... ventilador. Pode deixar, dá para levar aqui.
né? Mas Paulo diz para eles assim, ó, um traz comida e come sozinho, até se empanturrar, até passar mal. O outro traz a bebida e bebe seu vinho sozinho até ficar bêbado. No mesmo ambiente, junto, mas não tem compartilhamento, não vive o relacionamento. Aí eu vou perguntar, será que isso acontece ainda hoje ou era só na igreja de Corinto? Será que a gente é tão individualista ainda dentro do contexto de igreja? Ou a gente agora aprendeu de verdade isso? Como é que está isso na nossa vida, na nossa relação de comunhão, né? Estão no mesmo lugar, essa era a ideia ali, né? Mas não estão juntos. Isso acontece em igreja, irmãos? Olha, eu vou naquela igreja, eu gosto daqueles irmãos, mas eu vou confessar, eu evito alguns irmãos ali. Já ouviu isso? Tem isso. Isso não é comunhão, irmãos. Estar junto é estar com todo mundo. Tá certo, aquela irmã, eu não vou botar a cara dela, o que eu faço? Eu tenho que orar, tenho que pedir, Deus, olha, não está dando certo, mas me ajuda, me perdoa, quebra o meu coração, quebra o dela, faz qualquer negócio, mas eu tenho que me dar bem com aquela irmã, não pode continuar. Pode durar uma semana por uma questão, pode durar até um pouquinho mais, mas você tem que resolver isso. Não pode viver diferente disso, porque uma igreja madura, a maturidade gera bons relacionamentos. A gente precisa pensar nisso, irmãos. Não existe comunhão. Não comemoram juntos o quê? A experiência de serem salvos, de serem resgatados por Jesus da condenação do pecado. E quando você é resgatado da condenação do pecado, e agora você se torna um cristão, João 1,12 diz que nós somos feitos filhos adotivos, né? Filhos de Deus. Não é isso que acontece lá? Então, a partir dessa experiência de serem filhos de Deus, o que nós somos consequentemente? Irmãos. Não é assim que a gente se chama? Nós nos chamamos de irmão porque nós nos tornamos em Jesus Cristo filho de Deus. Então essa é a nossa realidade. Se nós somos filhos de Deus e somos irmãos, consequentemente nós somos, segundo o Pedro fala disso, nós somos família de Deus. Família de Deus encrencada é essa, né? Como é que briga? Não era para ser assim, meus irmãos. Não é projeto de Deus. Então, uma igreja madura, eu não vou dizer que não aconteça. Nós ainda vivemos influência do pecado na nossa vida. O que a gente não pode é viver continuamente isso. Se você se chateou... Eu, quando estou dando ceia na igreja, eu falo assim, irmão, fica sem tomar ceia. Tem irmão santo, né? Hoje eu não vou participar da ceia, não, porque eu não estou bem espiritualmente. Não, toma a ceia e resolve esse problema espiritual. Ah, não, aí semana que vem, hoje não vou tomar de novo não, que eu não estou bem espiritualmente. Resolve logo isso, meu irmão. Não pode passar a vida toda mal espiritualmente. Precisa resolver. Porque o bom relacionamento é sinal, é parâmetro de vida cristã madura. Precisa ser assim, né? É interessante pensar ali na igreja de Coríntios, que aquela igreja era uma igreja bem capacitada contra os dons espirituais. Quando você lê ali, a impressão que a gente tem é que na igreja de Corinto existia todos os dons espirituais. Nós tínhamos irmãos ali capacitados em todas as áreas que o Espírito Santo... Eu diria que era uma igreja completa, em termos de dons espiritual, de capacitação do Espírito Santo. Mas é interessante quando você lê Coríntios, que também faltava o quê? Faltava o dom principal. Paulo no capítulo 12 trata dos dons direitinho, depois no 14 ele trata dos dons, mas no 13 o que ele faz? Ele faz um parêntese, né? E fala assim, olha, mas esse dom aqui é o que está faltando para vocês. Vocês não têm o dom do amor. É esse dom aqui que vai fazer toda a diferença. O maior dom que existe, o dom do amor. É isso que ele trata ali, né? Incluiu no meio dos assuntos do capítulo 3. Uma igreja capacitada, irmãos, mas imatura, que era o caso deles ali, não é capaz de exercer o dom de amar. E sem a prática do amor, é possível existir bons relacionamentos? Não é. É o amor que lança fora o medo, é o amor que quebra todas as situações de aversão que nós temos para com o outro. É só pelo meio do dom do amor. E isso a igreja tem que exercer, tem que desenvolver. Se vocês têm dificuldade, vai lá no livro de 1 João, na carta de 1 João, que ele vai tratar disso lá, mas a igreja madura tem que agir assim. A imaturidade dos coríntios, eu vou falar coríntios aqui para ser mais comedido, porque o bom é falar a imaturidade dos corintianos, né? Dá um tom mais bonito, né?
A imaturidade dos corintianos nos ensina a viver a maturidade pela prática dos bons relacionamentos. Nós olhamos para ali com os erros dele e devemos aprender para viver de forma correta o nosso relacionamento de amor. Essa igreja é uma igreja madura? Ela é uma igreja que vive bom relacionamento? Tem alguém encrencado com outro aí? Se tem, está quebrando os 21 anos, precisa consertar, precisa resolver isso no contexto da igreja. A imaturidade dos coríntios nos ensina isso. O que faz de você uma igreja madura é a comunhão, é o bom relacionamento, a prática da mutualidade. Eu preciso de você, você precisa de mim. Amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros. Essa é a prática da igreja, do bom relacionamento. Isso é fácil, irmão? É nada, tem hora que dá vontade até de dar um soco na cara do camarada. Mas você é irmão dele, você tem que quebrantar seu coração, você tem que mudar, tomar novas atitudes, né? Isso acontece, né? Às vezes acontece. Então você tem que se renovar em tudo isso. É a necessidade. Como é que essa igreja está, irmãos, quando faz 21 anos? Como é que está isso na vida de vocês? Ela é uma igreja madura? Vocês, membros dessa igreja, se consideram crentes maduros? É essa a palavra que eu quero deixar para vocês nessa noite. Vocês são confrontados a viver essa nova realidade. Vocês se consideram crentes responsáveis? Examinadores e praticantes da palavra de Deus? Preocupados em dar um testemunho de santidade à sociedade ao redor dessa igreja? Vocês se consideram crentes livres do legalismo, livres do misticismo, vivendo uma relação de adoração consciente com o Senhor? É essa a prática de vocês? Vocês se consideram crentes que vivem a verdadeira comunhão? Que descobriram o dom de amar? Tem uma música muito bonita assim, né? Descobrir o dom de amar, né? Vocês já vivem isso? Qual é o nível de relacionamento de vocês? Vocês são maduros? Vamos orar nesse momento e que Deus aplique essa palavra no coração de todos nós nessa noite e que possamos ser essa igreja que eu creio ser a vontade e o desejo do Senhor para o seu povo, para a expansão do seu reino aqui nessa localidade. Oremos. Pai do céu, nós te louvamos, Pai, pela tua palavra, Senhor, por tudo que ela nos traz de orientação, Pai, pela necessidade que temos de nos quebrantar diante dela, Senhor, de nos renovar, Senhor. Ainda somos pessoas, Pai, apesar de restaurados e renovados por Ti, mas que sofrem influência do pecado, que afeta o nosso temperamento, o jeito de ser, Senhor. Por isso nós te pedimos, Senhor, que pelo Teu Espírito que habita em nós, o Senhor venha nos renovar. Queremos, Senhor Deus, de forma específica, falar aos membros desta igreja, Senhor. O Senhor conhece cada coração, conhece cada realidade, conhece a luta do teu servo aqui em conduzir, em ensinar, em pastorear essa igreja, Pai. Que esses 21 anos de vida seja verdadeiramente marco de maturidade desta igreja, Pai. Que leve essa igreja a uma consciência da obra, da expansão do teu reino, Pai, do engajamento, Senhor, no teu projeto de evangelização, Pai. Toma cada um nessa noite, Pai. Quebranta, mais uma vez eu te peço, os nossos corações, Pai. Que saímos daqui com a disposição de sermos verdadeiramente crentes maduros. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Devolvo a palavra. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, querido. Você vai ganhar uma oração. Você pode ficar de pé? Obrigado por você ter ficado aqui com a gente. Ficou a pergunta: se nós somos uma igreja madura? A partir de amanhã vamos ter que ser. Estenda a sua mão para cá para a gente orar. Depois você deixa o endereço da Igreja Batista do Refúgio e o campinho que vocês estão jogando bola, que eu vou levar meu time para lá dividir umas bolas. Quando você for entrar em campo, avisa para eles: não toqueis no ungido do Senhor. Mas eu quero dizer que a minha cota mínima de gol por jogo é 3 gols. Pode deixar. E eu sou velho gordo, mas sou metido. Eu não... Estenda a mão para cá para a gente orar por esse pastor querido. Você é sempre bem-vindo aqui. Amém. Esse aqui é o seu púlpito. Obrigado. Você tem sempre liberdade para vir ministrar na vida
desses queridos aqui. Querido Deus, obrigado. Obrigado por essa noite. Tu estás de parabéns. Tu estás de parabéns por tudo que tu fizeste nesse local, nesse lugar, pelo que tu fizeste através da vida destes irmãos. Alguns bem jovens estão chegando agora, outros já com a idade avançada, mas que não se cansam, Senhor, de testemunhar o teu evangelho. Obrigado por cada um. Alguns deles estão desde o primeiro dia, Senhor. Alguns estão quando isso aqui era um terreno. Obrigado pela vida deles. Tu tens uma história. Tu construíste uma história a partir destas vidas. Obrigado pela palavra que nós ouvimos. Nós te agradecemos, porque tu nos exorta e nos exorta com carinho, como a mãe que exorta o filho. Nós sabemos que somos exortados naquilo que nos falta, contudo nós voltamos para a nossa casa, sabemos que somos amados por ti. Obrigado, Jesus, pela visitação do teu Espírito Santo. Te agradeço pela vida desse homem, Senhor. Que tu seja com ele. Tu tens uma história com ele. Tu tens uma história na vida dele, na igreja dele, no ministério dele. Senhor, ele tem desejos. Ele tem sonhos ministeriais. Ele tem projetos que submete somente a ti, que ninguém sabe. Só ele sabe. Só ele sabe. Nem na casa dele sabem os projetos. Ele tem sonhos para aquela igreja, Senhor, que algumas pessoas às vezes não compreendem. Eu peço que tu dê graça para ele, Senhor. Que tu unja sempre a boca dele. Que nunca lhe falte iluminação para ler o texto sagrado. Que a palavra dele seja, Senhor, doce e firme. Que aqueles que ouvirem ele, Senhor, possam compreender. E que entre uma palavra e outra que ele fale, tu fales. No profundo do coração. No nome de Jesus. Amém. Amém. Você podia aplaudir o Senhor Jesus, que merece. Não senta ainda. Obrigado, querido. Deus te abençoe grandemente. Não senta ainda. A gente vai cantar mais um louvor. Vou explorar um pouquinho vocês. Vem aqui. Vem cantar. Depois vocês vão ganhar uma oração. Tá bom? Vamos cantar um pouquinho. Você está sentado desde... Perdi a hora. Tá? Então fica um pouquinho de pé. Vamos cantar logo depois que a gente... 20 minutos você está sentado. Me recuperei. Tá bom? Você está sentado bastante? Vamos cantar um pouquinho. Daqui a pouco a gente vai comer alguma coisa lá. Não sei o que tem. Mas eu sei que engorda. Isso que eu sei. Tá bom? Você vai comer com a gente. Você é muito bem-vindo. Tá? Todos aqui são... Geralmente a gente dá abraço quem está visitando. Mas hoje tem mais gente visitando do que os demais. Então a gente não vai dar abraço. Mas tem muita gente. Todos vocês são muito bem-vindos em nome de Jesus. Então, ao invés de cantar parabéns, provavelmente vai ficar para o domingo parabéns, vamos cantar Te Agradeço. Estamos aqui, a igreja está completando 21 anos, também tem muitas bênçãos para festejar, né? E vitórias para contar também. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor.
ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Vamos orar por eles? Estenda sua mão para cá e ore como se fosse seu filho que estivesse cantando aqui. Obrigado, viu, querido, por vir abençoar a gente. Vem dar uma folga para o nosso pessoal aqui. Senhor, obrigado. Obrigado por estes rapazes, moças. Obrigado, Senhor. Tem pais aqui, tem mães, tem filhos aqui, tem sobrinhos. Tem gente que está na militância contigo, está junto contigo proclamando o reino, Senhor. Obrigado. Seja com a vida deles. Hoje eles vieram te servir num lugar diferente. Talvez a primeira vez para alguns deles. Vieram lavar os pés dos teus filhos, Senhor. Eles estão cumprindo o teu evangelho. Dá sempre graça para eles. Dá sempre disposição. Que nunca lhes falte unção. Nunca lhes falte a unção, Senhor. Nunca lhes falte a unção. Que ao cantarem, Senhor, corações sejam tocados pelo Espírito Santo de Deus. Que possam reconhecer o Evangelho, ouvir o Evangelho, serem transformados pelo Evangelho. No nome de Jesus, assim eu te peço e desde já te agradeço. Amém, amém e amém. Que a graça, comunhão, consolação de Deus Pai, Filho, Espírito Santo seja com cada um, em cada um dos 7 dias dessa semana, em cada uma das 24 horas de cada dia, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.